Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. Bom, podemos conversar acerca da Palavra do Eterno, onde eu quero trazer uma reflexão sobre o que é a oração. A oração é algo muito interessante, onde Deus nos dá uma ferramenta capaz de nos conectar com aquilo que é a vontade dEle, com aquilo que é o propósito dEle para a nossa vida. As nossas orações, elas precisam ser entendidas de uma forma ao estar conversando com o Eterno, conversando com Deus, é um relacionamento. E quando a gente pensa nisso, a gente vai entender que até os discípulos pediram para que Jesus viesse ensiná-los a orar. Olha o que diz o texto aqui em Mateus capítulo 6, diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa, mas você, quando orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto, e seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Versículo 7. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Não sejam como eles. Antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabem o que vocês precisam. Vamos lá. Jesus ele faz uma comparação aqui entre o ignorante. O que é o ignorante? O ignorante é aquele que ora por instinto. Ele não tem conhecimento, ele não conhece Deus, ele não sabe quem é Deus. Então, quantas vezes eu me lembro, enquanto criança, em alguns momentos de dificuldade na minha vida, eu fazia um tipo de prece, mesmo sem ter nenhum tipo de entendimento de quem era Deus. O que nós precisamos perceber e entender, quando Jesus está ensinando os discípulos a orar, ele está falando: não sejam como os ignorantes. Os ignorantes não conhecem a Deus e, por conta disso, eles oram por instinto. É possível que uma pessoa que não tem conhecimento, sim, faça oração, mas não quer dizer que essa pessoa que ore conheça o Deus verdadeiro. Eclesiastes, no capítulo 3, lá no versículo número 11, o texto diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Olha o que o texto está dizendo. Formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou no coração do homem esse entendimento de eternidade, esse entendimento de que existe alguma coisa a qual é maior do que todo ser humano e, por conta disso, algo que pode cobrir, algo que pode nos suprir, algo que pode nos atender, algo que nos serve de refrigério no momento de angústia. Mas isso não quer dizer que quando agimos assim nós temos sabedoria, porque Jesus está dizendo: quando vocês forem orar, não orem como oram os ignorantes, porque eles estão falando sem ter conhecimento. Todo ser humano, ele é dotado de um entendimento na sua natureza humana que existe algo no mundo espiritual. Mesmo o pagão, o que é o pagão? O pagão é aquele que tem as suas religiões tradicionais, é aquele que já tem uma ideia daquilo que é uma religião e de como ele precisa fazer. O Senhor, ele deixa claro aqui no texto, olha o que ele está dizendo, versículo de número 7. Nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus ouvirá porque fazem orações compridas. Eles acham que aquilo que é a sua religiosidade irá fazer com que Deus ouça aquilo que dentro do coração deles é a oração. Essas pessoas, no versículo 5, Jesus diz: não orem como oram os hipócritas. O que é o hipócrita? Olha o que diz aqui. Aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta quase sempre por motivos interesseiros ou por meio do medo de assumir sua verdadeira natureza. Qualidades ou sentimentos que não possui, fingido, falso, simulado. Jesus está dizendo assim: não seja como os pagãos. Por quê? Porque o pagão é hipócrita. Ele dissimula algo que está falando, fala muito, se expressa bem, mas na verdade o que está dentro dele é outra coisa, o que ele sente é outro sentimento, o que ele pensa é outra coisa. Mateus 23, versículo 5, olha o que diz aqui. Tudo o que eles fazem
é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras que eles copiam e amarram na testa e nos braços. Olha os pingentes grandes das suas capas. Olha o que ele está dizendo dessas pessoas. Lucas 18. Jesus também contou, versículo 10, esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Ele conta a história que duas pessoas foram no templo orar. Um orando, dizendo que ele era muito bom, que ele era dizimista em tudo, que ele não era imoral, igual aquele que tinha subido e era cobrador de imposto. E esse que era o pecador, ele sobe, colocando a mão no peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Afinal, diz que o Senhor dizendo, Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, não o outro, que voltou para casa em paz com Deus, porque porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Eu creio que dentro de cada um de nós há um orador, há aquele que vai falar com Deus, vai se dirigir a Ele, vai fazer as suas súplicas, fazer o seu clamor, a sua adoração através da oração. O que Cristo nos ensina nesse texto de Mateus 6 é que nós não sejamos como alguns tipos de pessoas. Por que ele está se referindo dessa forma para cada um de nós, onde nós também somos pecadores e temos nossas dificuldades? Gálatas 4, versículo 1 fala assim: digo mais isto, quando é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato dono de tudo. Ainda, porque a gente é menor, não é menor de idade quando o texto se refere, é menor de entendimento, é menor de intelectualidade, é menor de conhecimento. Quando nós não temos conhecimento das coisas espirituais, somos tratados como meninos. Paulo fala sobre isso. Eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais. Quando essas verdades elas nos alcançam, uma reflexão precisa existir. Deus não é aquele que nos safa, Deus é aquele que nos salva. Safar é quando a gente busca e clama ao Senhor pelas muitas dificuldades que nós mesmos buscamos e a gente quer que Deus nos safe. Salvação tem a ver com uma transformação da maneira de pensar. Eu sou salvo porque em um determinado momento, lá em Romanos capítulo 12, diz: rogo-vos, pois, irmãos, que vocês tenham uma mudança da maneira que vocês pensam. Aquele que andava a 240 por hora, fazendo zigue-zague no meio da rua, um monte de besteira, aquele que bebia litros e litros de uísque, aquele que se envolvia com todo tipo de prostituta, com arma, com droga, essas pessoas, quando começam a ter a sua mente transformadas, encontram salvação. Agora, ele não anda acima do limite de velocidade, não anda mais a 240 fazendo um monte de doideira. Ele deixou a droga, deixou a bebida, ele deixou a prostituição, ele não está mais usando arma para nada. Essa pessoa agora encontra a salvação, por quê? Porque houve uma mudança na maneira de pensar. Quando nós somos levados à oração, nós precisamos entender que oração não é você estar na presença de alguém que vai atender os seus desejos. É você conseguir parar para ouvir qual o propósito que há no coração dele para te dar direção para a tua vida. Às vezes nós falamos muito. E Jesus está dizendo o seguinte, para nós encerrarmos, ele diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. E afirmo que isso é verdade, já receberam sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o teu quarto, fecha a porta, e o Pai que não pode ser visto, onde você não pode ser visto, e o Pai vai ver você, e aquilo que você faz em segredo, Ele lhe dará a recompensa. Nas suas orações não fique repetindo os que já disseram, como fazem os pagãos. Deus, através de Jesus, nos ensina algo tremendo sobre a oração. E Ele diz no versículo de número 9, portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como a sua vontade é feita no céu. A oração, a minha e sua, não é para que a nossa vontade seja feita na terra, mas que a vontade de Deus seja feita na terra. Nós precisamos ter esse entendimento, discernimento e principalmente sabedoria para essa busca constante de orar sem cessar, mas conhecendo quais são os segredos da oração que toca o coração do Pai. Beijo no teu coração, fazer um convite, sexta-feira agora
teremos nosso seminário de batalha espiritual, segundo aquilo que são os versículos bíblicos, a palavra do Senhor, que nos trará ferramentas capazes de podermos entrar nas guerras e lutas espirituais que muitos de nós estamos vivendo aí, para entender salvação. De repente, algo que está acontecendo na tua vida poderia te trazer a morte e o Senhor está trazendo vida através dessa palavra. Beijo no teu coração, paz de Cristo, fique com Deus.